Sexto ano, sejam bem-vindos a esta aula. Vamos considerar uma revisão de religião e eu espero que possa contribuir, que você possa se lembrando que você foi aprendendo durante este mês. Parece ser muito assunto, né? Muita atividade, realmente são muitos assuntos, muitos conhecimentos, mas isso tem um lado positivo, tá? E sempre que a gente puder dar uma parada, uma pausa para rever, eu vou fazer isso com vocês, como já tinha dito. Hoje, em especial, a gente vai explanar um pouco das páginas 74 a 78, não exatamente todas as páginas, tá? É só um resumão do que tem nessas páginas. Você pode ir acompanhando no seu livro de religião. E também vamos rever outros assuntos que já foram vistos aqui nesse mês. Sua atividade de casa é apenas a página 79. Capricha lá, tira a foto e coloca no Classroom, beleza? Antes de começarmos nosso assunto oficial, vamos fazer nosso momento de acolhida. Eu queria que você silenciasse agora, fizesse uma reflexão, fizesse um pedido a Deus, do que você mais precisa. Talvez você nem saiba ainda, né, do que precisa exatamente, talvez não venha nada na sua mente, mas peça a Deus que Ele possa te iluminar, que Ele possa fazer o que é melhor para a sua vida. Se você não sabe o que pedir exatamente agora, mas então peça a Deus que Ele venha te dar o melhor, aquilo que é melhor para você, nos planos de Deus, né? Não nos nossos, porque Deus é muito mais sábio, Deus sabe tudo mais do que nós, então Ele é perfeito, não é? E também que você possa agradecer por este dia, por esta videoaula, por estar assistindo, por ter essa capacidade de aprender sozinho, que você torne esse dia um dia muito especial. Então vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Ó, então, aqui na página 74, para a gente começar nossa aula. Vou ler um pouco e vou explicando depois, tá? Fazendo continuação. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo a vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e guardareis para cumpri-los. Então Deus disse assim: Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão. Guardarás o dia de Shabat, sábado, para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. Honrará teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias e para que seja bem para ti na terra que o Eterno Deus te dá. Não matarás e não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e tudo o que seja de teu próximo. Estas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte. E escreveu sobre 2 tábuas de pedra e deu-as a mim. E cuidareis em fazer como vos ordenou o Eterno, vosso Deus, para que vivais e seja bem para vós, e prolongueis dias na terra que haveis de herdar. Essa passagem, né, foi tirada do Torá, que talvez você já saiba, já tenha uma noção, diferença, né, do Torá para a Bíblia, se assemelham, são livros semelhantes, mas para religiões diferentes. Foi do livro de Deuteronômio, capítulo 5, e essa imagem aqui é do Monte Sinai, no Egito. E você lembrou de quê? Quando eu ia lendo desse texto, você, não sei se você conseguiu, né, lembrar, mas automaticamente a gente deve lembrar dos 10 mandamentos da lei de Deus. Você que já fez seu catecismo,
ou que costuma ler a Bíblia em casa mesmo, você já com certeza já ouviu essa passagem, sabe do que eu estou falando, os 10 mandamentos da lei de Deus. Para a nossa Bíblia, nós que somos cristãos, né, para a nossa orientação é que Deus escreveu esses mandamentos na tábua e deu a Moisés e conduzia todo aquele povo através desses mandamentos. Bem conhecido essa história dos 10 mandamentos. E você vai ver aqui, ó, que no Torá ele praticamente tem a mesma leitura do que tem nos nossos 10 mandamentos. São esses aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E quando a gente vai lendo aqui, ó, não está exatamente nesses pontos, não está listado, né, de 1 a 10, como está aqui, mas tem a mesma reflexão. E falando ainda, né, sobre ética, sobre as orientações que a gente deve seguir, os mandamentos ele é um tipo de princípio que o cidadão, que o cristão, que não é nem o cristão, porque aqui não é só de católicos ou evangélicos, né? Como vocês viram aqui em outras religiões também adotam algo parecido da Bíblia, Torá. E você vai perceber que essa orientação ela rege muito bem a sociedade. Muitas pessoas que acreditam em Deus realmente, que tem essa parte religiosa, elas seguem ou buscam seguir esses 10 mandamentos, buscam cumprir os 10 mandamentos. Por mais que alguém talvez não consiga cumprir todos, mas pelo menos existe a consciência que se descumprir isso aqui está errado. Não é? Então eu vi muito falar na minha formação religiosa sobre o amor de Deus, que a gente tem que amá-lo acima de tudo e de todos, porque é o único que é perfeito e merece todo o nosso amor. Não sei se você concorda com isso, não sei qual é a sua opinião, mas para mim é uma orientação muito digna. Não porque seja uma obrigação que alguém está me mandando, mas porque eu sei que na minha vida Deus, ele merece tudo, né? Todo o meu agradecimento, todo o louvor. Então, assim, não é um peso, não. É amar a Deus sobre todas as coisas, para mim, é um prazer, porque Deus é o cara, como eu sempre digo, né? Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, isso daqui é o básico. Não só no sentido religioso, mas também no sentido social. Honrar seu pai e sua mãe para que haja mais paz familiar, para que haja esse diálogo. E também que você não seja uma pessoa perversa, né? O amor aí está envolvido, a honra está aí, a compreensão, o amor, a paciência, muita coisa nessa palavra. Não matar, obviamente, não é certo. Muitas pessoas estão banalizando a vida, infelizmente, por algum motivo simples estão matando os outros, né, os seus próprios irmãos e tudo mais, enfim. E a gente sabe que isso é totalmente errado. Já é bíblico, muito tempo antes de Jesus Cristo, né, isso é antes do aparecimento, de ressurreição de Jesus Cristo, isso já era uma regra pré-estabelecida para as sociedades. E hoje continua, né? Não matar. Hoje deveria ser assim, uma das principais, a valorização da vida. Não pecar contra a castidade, não furtar, essa questão do roubo também, ó, seguir o mandamento. A gente sabe que é errado, que é injusto, não é isso? Não levantar falso testemunho, ou seja, uma conduta que diz que você não deve meio que mentir e também não deve julgar ninguém. Se você tem certeza daquilo que a pessoa está fazendo de errado, então vá até ela de forma comunitária e dê uns conselhos, diga assim, olha, isso não está certo, você poderia fazer assim, você poderia melhorar. Mas a partir do momento que a gente levanta um falso, que a gente julga, que a gente acha que a pessoa está fazendo aquilo, né, às vezes nem é, isso também já está descumprindo os mandamentos. E não cobiçar as coisas alheias. Aquilo que é seu, parabéns pela conquista. Aquilo que não é, você não pode desejar de forma desesperadora. Você pode admirar, sim, você pode
querer também ter algo similar, que seja bom para você, mas no sentido de inveja, de cobiça, isso não se deve fazer, isso é muito feio. Aí na página 76, vamos ainda sobre a ética, só agora nas tradições indígenas, né? Como é isso? Além da relação de respeito com a natureza, faz parte das orientações morais que pautam e regem as comunidades e educação para a autonomia, independência e responsabilidade, isto é, uma educação que, respeitando as fases do desenvolvimento, possibilite ao ser humano a maior consciência das consequências de seus atos e da importância de opiniões que contribuam com o bem comum. A gente sabe que índio tem essa ligação muito forte com a natureza. O respeito, cultiva, pega aquele que é necessário, jamais maltratar os animais, realmente viver como se fosse irmão da natureza, da água, das árvores, dos animais, da própria tribo, aquele próprio contexto. Então existe um respeito muito grande, existe uma ética. Dificilmente você ver uma notícia, acho que nunca, pelo menos nunca nem vi, que o índio estava fazendo alguma coisa errada, um delito, por exemplo, que o índio fez um assalto, que o índio estava envolvido com drogas, porque a moral na comunidade indígena ela é muito cumprida. A moral e a ética elas são bem fortes. E é um exemplo de que nós podemos viver em uma sociedade que segue os valores, que segue as regras e é possível viver. Às vezes a gente faz coisas sem ser da nossa vontade, mesmo sabendo que é errado. E alguém vai dizer, mas eu não consigo. A população indígena é um exemplo de que nós podemos sim viver da melhor forma, cumprindo os valores éticos, os valores morais, sem denegrir ninguém, sem maltratar o ser humano ou a própria natureza. Então eu acho que assim fica aí para a gente um grande exemplo. Pesquise mais, né, sobre as tradições indígenas, como vivem os índios, questão do respeito, da ética, como eles vivem entre si, como eles tratam os outros que não são índios, quais são os principais valores. Fica uma sugestão para pesquisa, tá? Que é só um resuminho mesmo. Na página 78, quando se fala já de islamismo, nós vamos ver aqui, ó, 5 pilares que o povo islâmico segue. São como que regras, né? São meio que a sua conduta também, a sua ética, a sua moral. A primeira, eles vivem esse testemunho de fé que é chamado Shahada, ou Shahada. Eles acreditam no Deus deles e aquilo dali não pode ser de forma alguma manipulado para outros deuses, não pode ser tipo adaptado. É um Deus único e pronto. Isso é a primeira regra. Que vem aquela lá que vocês viram no início, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É para o islamismo. Agora, que não é o nosso Deus, né? Entre aspas assim. O segundo pilar é o salar, a oração. Eles são obrigados, são orientados e mais do que orientados, como se fosse uma obrigação mesmo, a orarem 5 vezes por dia. Tem os 5 momentos certos durante o dia. E quem não cumpre ali, que talvez não tenha ninguém que não cumpra, é visto como uma pessoa totalmente rebelde, que está desafiando a religião, que está com algum problema. Porque o certo é que todos as pessoas que seguem o islamismo, essa religião, elas façam essas orações, os 5 momentos de oração durante o dia. E dessa forma aqui, ó, como você vê, né, de joelhos e testa no chão. Zakat, que é a caridade, é uma regra muito importante que é cumprida por todos. As pessoas realmente praticam a caridade. Isso é muito bacana, isso é muito interessante para essa sociedade, né? Às vezes a gente tem preconceito com muitas religiões, mas elas cumprem direitinho o seu papel social, seu papel de ser humano, de ajudar o próximo, né? De seguir o que Deus nos orienta. O quarto pilar é o jejum. Em um mês, eu estava olhando que é o mês mais quente, eles fazem essa penitência
de jejuar, de entregar seu sofrimento por obediência mesmo, por dedicação a Allah, e eles levam isso muito a sério, né? A questão do jejum. Não é o mês todo de jejum, não tem nem como, né? Óbvio. Mas assim, é, tem as regras do jejum diário, do jejum mensal, de a diminuição de muita coisa. Então, assim, é algo que vai sendo colocado, né, desde da infância, seguindo por todos, como uma obrigação, e que depois de um certo tempo a pessoa se acostuma, né? Mas e quem tiver tipo achando ruim, alguma coisa assim, eles logo lembram que é por amor àquela religião, por amor ao Deus deles. Então, dá certo aqui esse mês de jejum, um mês escasso para muita coisa. E a peregrinação à Cidade Santa, eles uma vez por ano, no mínimo, a pessoa tem que fazer essa peregrinação, essa missão, algumas mais de uma vez. E também estava vendo, pesquisando, hoje em dia, muitos não conseguem fazer a peregrinação total, né, para às vezes pela distância, e fazem tipo uma mini peregrinação mais voltado para a consciência, para saber que você fez aquele esforço e também está dando certo, né? Mas o certo mesmo seria ir para essa cidade, Meca, e fazer essa peregrinação, a cidade consagrada, a cidade santa, né, para eles. Ok? Isso é só um pouquinho sobre como vive o povo que segue a religião islâmica. Agora sobre a ética de forma geral. Aqui é a nossa revisão. Ética diz respeito aos princípios e valores que orientam o comportamento do ser humano na sociedade. Na filosofia, a ética nos ajuda a pensar sobre o que devemos fazer ou deixar de fazer para viver bem com nós mesmos e com os outros, e com todos. Trata-se, portanto, de uma atitude pessoal que implica liberdade de escolha. Da liberdade vêm as três grandes questões éticas que guiam, mas também atormentam, instigam, provocam e desafiam nossas escolhas. São elas: quero, posso, devo. Quando se fala da moral, a moral é a prática desses princípios e valores no dia a dia. São as regras que a convivência saudável entre as pessoas, as regras para a convivência saudável entre as pessoas e, desculpa, em uma sociedade. A moral surge para regulamentar e regular a vida em grupo. Você vai perceber aí, não é nem essa, precisa nem diferenciar a moral da ética. Você vai precisar ter a noção que as duas coisas são boas, e quando se fala de ética, se diz aos princípios, aos valores, aquele que você já sabe, aquele que a consciência te fala todos os dias. O que você deve fazer? Será que eu devo fazer isso? Será que eu posso? Será que é o melhor? Eu quero realmente fazer isso? Então, quando vem essas dúvidas na nossa cabeça, com certeza o que está sendo utilizado é a ética, porque você já sabe, e a ética é para sempre. Muitas pessoas já nascem com esse senso crítico, esse senso ético mesmo, de saber o que é certo e o que é errado, mesmo sem alguém falar. Por exemplo, você talvez nunca ouviu falar uma orientação, nunca leu em algum lugar que é proibido maltratar os animais. Mas você já sabe disso, meio que no seu interior, no seu íntimo, que não se deve fazer isso. Esse é um senso ético que muitas pessoas já têm. O ser humano já deveria ter, todos nós, né? Alguns não, mas outros sim. Então aquilo ali já é para sempre, já é intrínseco na nossa vida. A moral é a prática que nem sempre a pessoa consegue cumprir, que nem sempre a pessoa tem essa consciência de realmente colocar aquele valor em prática no dia a dia. A partir do momento que você faz bons atos, que você faz aquilo que a consciência te manda fazer de bom, então isso você está executando a sua moral. Um pouco sobre o hinduísmo, como o povo hindu vive essa questão da ética, da moral, né? A gente falou muito sobre karma e dharma, essa lei de causa e efeito. E deixa eu ler só esse final aqui, ó. Aquilo que eu faço
e agora terá consequência na próxima encarnação. O que eu faço aqui e agora terá consequência na próxima encarnação. A ética hindu está completamente ligada à lei de causa e efeito. O fiel hindu procura, a partir de seus méritos, o esforço próprio de ter uma conduta moral que lhe garanta viver melhor em outra vida. Então, dá muito certo a ética hindu, e assim também como moral, porque eles vivem pensando também na próxima vida. Então, é uma consequência. Por isso que é o efeito de causa e efeito. Porque se você faz algo ruim nesta vida, você vai ter a próxima vida para pagar, para ser descontado, para ser tipo castigado, né? Então, não tem como simplesmente você dizer: "Ah, vou fazer o que quiser na minha vida, eu vou morrer e pronto". O povo hindu ele não pensa assim. Por isso que eles seguem bem direitinho essa questão da ética, que já é pensando no seu próprio benefício. Quando, e para a gente finalizar, né, eu coloquei essa imagem aqui, muitas pessoas, para você entender, preferem pular aqui no penhasco porque não quer seguir o caminho da ética, para ir para um lugar seguro, para atravessar aqui, ó. Observa, a pessoa está na dúvida, uma pessoa que está na dúvida, outras já estão na fila, já sabendo que não quer fazer aquilo, não quer pegar pelo lado da ética, pelo caminho da ética, e já vão pular. Isso é muito bom quando se existe a dúvida, por mais que as pessoas façam algo errado, mas se der aquela coceirinha na mente, né, na consciência, pelo menos já é um passo. Quem sabe futuramente a pessoa consiga se converter, consiga melhorar de forma total, mas o problema é quando a pessoa não quer nem saber de conselho, não quer nem, como diz o ditado, tá, nem tchuiu para ética, para moral. Isso é realmente um problema. Isso é o caso de muitos políticos, né? Não vou dizer todos, mas vou dizer, com certeza a gente sabe que é a maioria dos políticos, eles não têm esse caminho ético. Com certeza pulariam aqui rapidinho. Talvez essa fila aqui seja só de políticos, né? Aqui somos nós, o povo da sociedade, aquele que busca, aquele que luta, desculpa, para para dias melhores, para que as pessoas tenham consciência, a gente que tem essa ideia de que a sociedade só vai melhorar pelos atos bons, pelos atos éticos. Não tem como a gente exigir um mundo bom se a gente faz coisas ruins, se a gente faz coisas antiéticas. Né? É como querer pular aqui nesse penhasco e de repente já está aqui desse outro lado. Não tem como. Foi uma escolha que você fez, né? E vai fazer também as consequências, vai cumprir as consequências. Então, para que você faça essa reflexão, que você busque o caminho ético, é o caminho mais seguro, diante dos riscos, sem muito arrudeio, sem muita volta, sem muitos perigos. Tá? Siga sempre o caminho ético e vai dar tudo certo. Desejo para você um excelente dia, um abraço e até a próxima aula.